Durante algum momento na sua vida, uma fúria, um susto ou uma grande paixão, o sistema límbico do seu cérebro controlava o seu corpo e as suas emoções. Somente depois o neocórtex entra em ação, trazendo ideias e pensamentos mais claros e estratégicos. E aqui a BMW fez exatamente isso. Primeiro ela focou na paixão, na experiência, na emoção, e só depois pensou nas tendências e que o mercado pedia. E para demonstrar isso, nada mais justo do que falar da 125 IM Sport. É bom demais. Que divertido. É uma máquina de sorriso isso aqui, cara. O carro foi desenhado por ninguém mais, ninguém menos que Christopher Chapman. Lá em 2001, seu conceito era o CS1 Concept, que só veio a se tornar uma realidade em 2004, no Salão de Genebra, quando a BMW apresentou oficialmente o Série 1, mas na geração E87. Lá naquela época o carro tinha dois motores, os 6 cilindros e o 4 cilindros, nas versões 120 e 130i. Era um carro muito legal porque a distribuição de peso era 50-50, então 50% do peso ficava no eixo dianteiro e 50% no eixo traseiro. Vale lembrar que o Chapman foi um designer um tanto quanto divisor de opiniões dentro da BMW. Nem todo mundo gostava dos designs. Os carros que ele desenhou, além da Série 1, foi a X3, a X5 e a Z4, o conversível pequenininho da BMW. Em 2012 a gente foi apresentado a essa geração, a F20. E ali vieram mais versões. A gente teve a 116 e a 118 com o motor 1.6 THP, o mesmo motor que a gente já gravou vários carros aqui no canal, a 120 e a própria 125 com o 2.0 Twin Turbo, e os 6 cilindros na M135 e na M140, que veio no finalzinho de vida da F20, a qual perdurou até 2019, quando foi substituída pela então geração, a F40, que, vamos e convenhamos, ela perdeu o pedigree e a essência da BMW do Série 1, que vinha há anos sendo construído. Claro, é um bom carro, é um produto sublime, mas infelizmente vai na contramão daquilo que a BMW fez por essência, que eu comentei no início do vídeo. E, bom, só nos resta ter paciência. E esteticamente, o que vocês acham? Eu particularmente acho a silhueta desse carro fenomenal desde a primeira geração, a E87, e aqui na F20 ela manteve a classe, a elegância, a bagagem histórica. A F40 agora que veio com um design um pouco mais genérico, mas enfim, voltando aqui para F20, eu acho as linhas desse carro muito dinâmicas, muito fluidas. Em alguns pontos a BMW eu acho que poderia ter sido um pouco mais ousada, coisa que ela veio a corrigir no facelift da F20. Tanto que esse facelift é caracterizado pela frente de Angry Bird. Mas enfim, eu acho que o carro ele entrega além do design. Aqui a bordo da Série 1, antes da sua fase gourmet, a gente tem um interior com os materiais muito bom, encaixe. Mas o que se sobressai nesse carro é a forma que ele te entrega a esportividade. Então, a empunhadura do volante, a distância que você fica, a forma que o banco te abraça, tudo fica perto, tudo fica próximo, você bate o olho e já vê o painel analógico com os detalhezinhos vermelhos. Eu particularmente acho esse interior perfeito porque ele ainda mantém a origem BMW. Aqui a gente tem os modos de condução, então EcoPro, Sport e Sport Plus com controle desligado. Dá pra ver que o foco do carro tá em focar o piloto a guiar o carro, e é isso que a gente vai fazer agora. Então vocês gostam de comparativos, né? A gente coloca na mesma equação
o S3, a A250 da Mercedes, o Golf GTI também e a 125. A 125, ela não é a que tem mais potência, não é a que tem mais torque. Aqui a gente tem o motor 2.0 Twin Turbo, o N20B20, o mesmo da 320, mas calibrado para 210 cavalos e 31 kg de torque. Mas esse aqui é o único sendo flex, então a gente vai ter uma robustez e uma confiabilidade melhor no combustível do Brasil inteiro. É o único com câmbio ZF de 8 marchas, os outros são 6 marchas. Aqui de aceleração e velocidade máxima, o S3 desponta um pouco na frente com um 0 a 100 de 5 segundos, 5.2 aliás, e velocidade máxima de 250, lembrando que é limitado. Agora a 125 tem um 0 a 100 de 6 segundos e uma velocidade máxima de 240 km por hora. Lembrando que esses números são de um carro original, mas esse aqui não tá original. Esse aqui está com um Stage 2 da Armada. Então a gente tem o intake, o mapa, o downpipe catchback e o up da válvula DV+. Então facilmente a gente tem 300 cavalinhos e 40 kg de torque, deixando a dinâmica do carro ainda mais emocionante. E a dinâmica desse carro, que é o ponto-chave, porque a conexão que tu consegue criar com esse carro aqui é até meio místico, mas a forma como tu fica encaixado no carro, que nem eu falei antes, parece que você consegue se conectar muito com o carro, além da direção ser hidráulica, não elétrica. Então isso me atrai bastante, porque numa curva tu consegue sentir o peso do carro, tu consegue sentir o quanto o pneu está deformando, tu consegue sentir a vibração do asfalto. Isso quando tu quer extrair a performance, tu quer ter uma experiência, isso não tem preço, não tem Stage 4, Stage 5 que consiga te proporcionar esse tipo de experiência. O câmbio é afiado, ele usa um conversor de torque, não dupla embreagem, que é uma tendência que a BMW está seguindo. A própria M3 já abandonou a dupla embreagem. A M3 G80 é um conversor de torque, então tu consegue ter uma dinâmica, uma troca de marcha mais precisa, e o carro não fica tão sambador, se é que vocês me entendem. O peso do acelerador, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais pesado, mas tu consegue modular bem ele, então não há nada que seja desconfortável. Essa toda a dinâmica que eu falei, que é o diferencial desse carro, por ser um tração traseira, ser um carro leve, ter aí seu Stage 2 com 300 cavalos, é um carro que, se você apertar o botãozinho aqui do controle de tração, se você estiver numa via pública, tu possivelmente vai levar um susto. Agora, se tu tiver num track day, independente da pista, se for uma pista mais de alta ou uma pista mais travadinho, a diversão é garantida. Não que precise estar numa pista de corrida para se divertir. E é esse o pedigree, a essência do BMW, que é o tangível, ou melhor, o intangível, que as outras marcas, os outros modelos ali, que nem eu comentei, o S3, a 250, o Golf GTI, eles vão te entregar de uma maneira muito mais limitada. Aqui você
de fato sente o carro. Como eu citei antes, o foco desse carro está em fazer o piloto, o driver, focar na direção do carro, focar no guiar. E isso que é o intangível e que me conquista na hora de guiar um carro, na hora de escolher um carro. Por isso que eu deixo para vocês comentarem aí qual é a opção que vocês escolhem. S3, GTI, A250 ou a M125, ou melhor, 125M. E lembrando que todos estão na mesma faixa ali de 120 a 140 mil reais, 2015 como essa unidade. O S3 um pouquinho a mais ali com 170 mil reais, mas todos dentro da mesma proposta, todos sendo hatches esportivos, os hot hatches. Deixa aí abaixo o que você escolheria se tivesse 180 mil reais, o que você escolheria. E para contar melhor essa experiência, estamos aqui com Frederico. Cara, fala pra nós como que é a tua experiência com o carro. Bom, é o meu carro de diversão, literalmente. Não é o meu carro do dia a dia. E é como tu falou, faz das tuas palavras as minhas. É o carro que te dá muitas possibilidades em dia de chuva ou sem chuva. Tu vai se divertir do mesmo jeito. Ele tem a pegada desse carro é diferente de qualquer outro que eu já tinha dirigido, né? Nunca tive tração traseira a não ser caminhonete, mas a dinâmica de direção desse carro é absurda, tanto em estrada como em track day, que já participei de não 400 metros, participei de uns 100 metros, mas igual, é muito insano, é muito legal, vale a pena, experiência é muito divertida, mas é isso, agora é subindo, né? Eu particularmente não achava que ia ter um carro esportivo, eu sempre tive esse sonho quando mais novo, mas a vida vai andando, os planos vão ficando para trás, né? O trabalho puxa para o outro lado e no fim eu acabei aí sendo contemplado com essa aqui e só agradeço porque agora é só querer subir de nível, né? Como diz o grande filósofo Aristóteles, a vida é muito curta para dirigir carros sem graça. Exatamente. Cara, que carro, velho. É massa demais, né? O canal é novo, o canal tá começando, tem poucos vídeos. Mas sem brincadeira, esse bicho, essa é uma das experiências mais felizes que um gearhead pode ter. Nossa. E me fala aí uma experiência legal que tu teve com o carro. Uma estrada, uma pista. A vez que tu se ligou que esse carro é o carro. Bom, foi entrando numa curva aí, numa estrada sem movimento. Foi numa volta aí no que México, eu dei. Isso, lá no México. Eu entrei com ela a quase 200 numa curva e acelerei tudo, consegui extrair aí 240 com ela grudada no chão. Não sentia nada, parecia que não tava nem andando a 100, cara. Voa confortável, segura. E essa aí foi a melhor, assim, foi a mais... Claro, eu fiz 2 viagens com ela, eu trouxe ela de Foz e depois disso eu fiz o litoral aqui do Rio Grande do Sul, subi a Santa Catarina. Cara, não tem, ela se comporta assim perfeitamente, cara, tanto em serra quanto em autopista. É a melhor experiência pra tu ter numa viagem, assim. E como é que é essa experiência de tu pegar a estrada? Tipo, às vezes numa estrada tu quer esquecer que tá com um carro potente, tu quer ir curtindo, né? E me fala como é que foi a tua experiência, se tu foi tranquilo ou se tu realmente foi no modo soviético. Eu fui tranquilo com ela ali até Capão da Canoa ali, mas no modo comfort.
pra ver se dava realmente alguma diferença. E, cara, eu fiz uma média absurda, foi muito bom. Mas saindo de Capão ali, eu subi até Florianópolis no modo soviético. pra ver o quanto eu consegui extrair do carro. E, cara, foi muito legal. Pra se divertir, né? Pra me divertir. Autopista, 4 pistas, muito tranquilo. Sim. E encontrava algum outro carro assim. O Player 2. Player 2 na estrada, que era muito legal, muito divertido sempre. E na volta, nós voltamos pela serra ali de Vacaria ali, tudo, com a minha mãe junto. Inclusive ela pedia para dar umas aceleradas, gostava das entradas de curva, foi bem legal. E isso que eu não tava no modo soviético, tava na manha, tava no normal mesmo. No caso aqui também, a gente tá no modo Sport, não tá nem no modo Sport Plus. Sim. Porque via pública às vezes fica meio incongruente tu pegar e desligar o controle de tração e ficar fazendo besteira. Então a gente tá no modo Sport. A suspensão, por ela ser eletrônica e ser um produto M, ela se muda, né? Então ela fica um pouco mais rígida. Sim. Mas podemos colocar no modo Comfort aqui e cruzar o Brasil sem nenhuma dor de cabeça, sem uma intempérie. Mas obviamente esse canal é guiado por um Gearhead, então o modo Sport pelo menos é o que vai estar presente. Inclusive aqui na multimídia a gente tem os mostradores esportivos. O meu primeiro carro foi um Ford Focus 1.6, aquele primeiro modelo novo aí que veio. E na época acho que foi 60 mil reais. 2012? Não, já era 2014, eu acho. 2014. O primeiro modelo novo que veio. Tá, o MK3. Eu acho. 1.6. Sigma. Adorava aquele carro, eu fiquei 6 anos com ele. Nunca deu problema na mecânica. Também eu não mexi ele nem nada. Mas era um carro muito confortável. Mas, cara, é engraçado que desde o momento da compra do Focus, eu mirava numa 120, 125. Era 125, era o meu foco total. Só que, claro, na época não tinha condição nenhuma, né, de trocar, nem. Mas é aquela coisa, eu acho que o teu pensamento sempre atrai. Tudo que tu pensa, tudo que tu mentaliza, um dia vem na tua vida. E eu acho que foi o que aconteceu comigo. Agora, estabilizado, consegui obter a 125. Amém, cara. É Deus, é as energias, é o trabalho. Sempre pensando em prosperar, sempre fazendo bem. Eu acho que tudo isso traz. Uma hora vem, cara. Pode demorar, mas o que é pra ser teu, vem. Quando adianta. Deus demora, Deus capricha. Exato. Cabe um dos meus parabéns pelo carro. Valeu, velho. Obrigado aí pela oportunidade de aparecer no canal. Muito legal. Experiência muito boa. É uma honra, cara. Então, pra você que assistiu o vídeo até aqui, não deixe de se inscrever. Curta o vídeo, compartilha com seus amigos que gostam de carro, que gostam de BM. E fiquem de olho nos próximos vídeos. Comentem abaixo os carros que vocês querem ver aqui no canal. Agradecer ao Fred por emprestar o carro. É nóis, velho. Tranquilo. Tu não sabe o apoio que tu tá dando. Tamo junto. Agradecer a produtora Take 2 que proporciona esses vídeos incríveis pra vocês. Não deixe de conferir os nossos perfis nas redes sociais, Instagram, além aqui do YouTube, obviamente. Lá você vai ver as maiores novidades do cenário automotivo nacional, mundial. Também, se você quer comprar um carro, não sabe por onde começar, às vezes quer um carro e esse carro não é o que você de fato quer, de fato busca. Então vamos trocar uma ideia, eu te ajudo a conquistar o carro que você mais procura, mais deseja. Então fiquem de olho no canal, que vocês vão ver mais novidades por aí. Se inscrevam, deixa o seu like e até a próxima. Valeu, Fred!
Obrigado Valeu. Tamo junto, por velho. mostrar o carro e parabéns mais uma vez. Obrigado.